Infelizmente, sempre haverá pessoas que dão um jeitinho de tirar vantagem dos outros. Às vezes, esses trapaceiros são descarados, mas outras, eles são tão desonestos que até mesmo você poderia acabar caindo em um desses esquemas sórdidos. De um golpista que vendeu a casa de um desconhecido sem que ele soubesse, até uma falsa princesa que enganou milhares de pessoas durante sua vida. Vem comigo conhecer as histórias de alguns dos vigaristas mais sorrateiros e mais imorais de todos os tempos. Não confie em estranhos. Se você possui uma casa, é capaz de você entender como pode ser preocupante deixar o imóvel desocupado por um longo período de tempo. Um homem azarado de Luton, na Inglaterra, sabe muito bem disso. O reverendo Mike Hall estava longe de sua cidade, trabalhando no país de Gales em agosto de 2021, quando recebeu uma ligação perturbadora de um de seus vizinhos. Eles viram uma pessoa estranha em sua casa. Depois de rapidamente dirigir para casa na manhã seguinte, Mike chegou em sua propriedade para confrontar o hóspede misterioso. Mas assim que ele chegou, ele encontrou algo muito pior do que um simples invasor. Depois de tentar usar as suas chaves para abrir a porta, ele descobriu que elas não funcionavam mais. Como é que é? Quando alguém atendeu a porta, Mike foi saudado por um construtor, que disse que estava ocupado, trabalhando em uma reforma para o novo proprietário da casa. Passando pelo construtor, o incrédulo reverendo descobriu que sua propriedade tinha sido totalmente esvaziada de seus antigos pertences. Até mesmo o gesso das paredes tinha sido removido, junto das cortinas e toda a mobília. Meu Deus do céu! Não tem como isso piorar, certo? Errado! Logo em seguida, o pai do novo proprietário chegou na propriedade e exigiu que Mike saísse de sua própria casa, ou ele seria acusado de invasão. Eu nem imagino como o coitado deve ter se sentido. Mike ligou na hora para a polícia, mas assim que chegaram, eles não conseguiram entender o que tinha de errado. Na verdade, eles concordaram com o novo proprietário e mandaram Mike sair da casa imediatamente. Ok, mas o que realmente aconteceu aqui? Bom, acontece que o reverendo teve sua identidade roubada por um golpista, que clonou sua carteira de habilitação e abriu uma conta no banco sob nome falso. Então, ele se passou por Mike e vendeu a casa, embolsando todo o dinheiro para si. E como todo esse processo de venda foi executado de maneira correta, o novo comprador tinha posse legal sobre a propriedade, o que deixou Mike em uma situação bem complicada. Esse tipo de golpe super lucrativo tem se tornado cada vez mais comum nos Estados Unidos, e as vítimas perdem milhões de dólares todos os anos por conta disso. Normalmente, essas manobras são organizadas por quadrilhas de criminosos, que trabalham juntos para enganar os corretores imobiliários e os escrituários dos cartórios de registro. Ok, mas como é que esses bandidos conseguem fazer tudo isso? Bom, para começar, esses malfeitores fazem algum tipo de esquema para conseguir os seus dados pessoais. Eles se fingem de advogados, mandam e-mails falsos, invadem contas e até mesmo reviram sua correspondência. Então, uma vez em posse das informações que eles precisam, os vigaristas conseguem falsificar os documentos e usá-los para tomar posse das propriedades. Esse, com certeza, é um esquema bem ambicioso, mas se eles tiveram sucesso em vender uma casa roubada, os golpistas podem embolsar uma grana muito alta, antes de simplesmente sumir. A casa de Mike de fato foi vendida por mais ou menos 154 mil dólares. Mas nem tudo está perdido. É possível evitar que isso aconteça. Se a pessoa fizer uma busca online, ela vai encontrar serviços gratuitos de alerta. Existem formas de rastrear ações suspeitas em relação à propriedade, como movimentações em cartório para modificações em dados de posse. É possível até mesmo colocar uma restrição na escritura, que impede que qualquer venda ou hipoteca seja feita sem uma declaração especial de um advogado, declarando sua autorização expressa. Mas apesar das precauções, ainda existe a possibilidade de alguma coisa dar errado. Mas ainda assim, dessa forma, ainda é possível que a vítima consiga recuperar a sua propriedade por meios legais. No entanto, parece que o pobre Mike ainda não teve muita sorte. Até a publicação desse vídeo, o novo morador ainda tem a posse legal da propriedade. Mas pelo menos ainda há um pouco de esperança nessa história. Em novembro de 2021, a polícia confirmou a prisão de um suspeito. Espero que Mike consiga sua casa de volta em breve. Ouro líquido. Acho que todo mundo já ouviu alguma vez a história de Jesus transformando água em vinho. Mas em 1983, um cara na China afirmou que poderia fazer algo muito melhor. Eu estou falando de Wang Hongsheng, um motorista de ônibus da cidade de Harbin, que dizia que poderia transformar água em gasolina, simplesmente adicionando algumas gotas do seu líquido especial. Hongsheng afirmou que o líquido era tão poderoso que poderia ajudar a China a se tornar o maior fornecedor de combustível do mundo, tirando o Oriente Médio do topo do pódio. Naturalmente, as pessoas ficaram muito interessadas, e a história chegou aos noticiários nacionais. Mas como é que um motorista de ônibus, sem qualquer conhecimento científico específico, conseguiu criar um líquido mágico tão revolucionário que poderia construir um império? Bom, ele não conseguiu. Na verdade, ele só mentiu sobre o assunto. E, uau, ele era muito bom em mentir. Em pouco tempo, Hongsheng já tinha conseguido convencer uma grande quantidade de investidores ávidos para colocar dinheiro nessa criação maluca, incluindo órgãos do governo.
Ao todo, eles investiram quase 37 milhões de dólares. Depois de conseguir ficar enrolando com o golpe por quase 10 anos, Hong Cheng chegou em um grande obstáculo em 1994. Um membro do Comitê Nacional de Ciências entrou em contato e o convidou para fazer uma análise mais aprofundada do líquido maravilhoso. Obviamente, Hong Cheng se recusou, mas isso não foi uma coisa muito positiva aos olhos dos investidores. Depois de uma grande investigação policial, Hong Cheng finalmente foi exposto por fraude. Ele foi condenado em 1998 e sentenciado a 10 anos de prisão. No entanto, a audácia de Hong Cheng fez dele uma espécie de lenda na cultura popular da China até os dias de hoje. Bom, eu também não sou capaz de transformar água em combustível, mas eu posso trazer mais histórias incríveis para mover a sua curiosidade. Se você clicar nos botões de curtir e se inscrever no canal, você nunca vai perder nossos vídeos com casos curiosos como esses. Então, vamos para a próxima história. Torre de Mentiras. Todo mundo sabe que trabalhar com vendas pode ser uma profissão difícil, mas lá nos anos 1920, havia um vendedor tão convincente que ele seria capaz de vender mel para uma abelha. Seu nome era Victor Lustig, e ele conseguiu vender com sucesso nada menos do que a Torre Eiffel. Ou pelo menos, ele conseguiu fingir com sucesso que tinha feito essa venda. Na época desse truque ardiloso, em 1925, o comerciante já era um golpista de carreira. Na verdade, ele foi preso mais de 40 vezes e era procurado pelas polícias de vários países. Então, quando Lustig viu um artigo falando sobre a deterioração das estruturas da Torre Eiffel, ele viu uma coisa única, uma oportunidade. Disfarçado como um oficial do governo francês, ele entrou em contato com os mais renomados negociantes de ferro velho da região e disse a eles que o famoso monumento ia ser demolido e vendido para reciclagem. E adivinha só, os homens morderam a isca, a linha e a vara inteira. Bom, depois de alugar um quarto no hotel mais chique de Paris, Lustig continuou se fingindo de oficial e marcou um encontro com os negociantes para tentar descobrir qual deles seria mais fácil de enrolar. Não demorou muito para ele escolher a sua vítima, André Poisson, que era recém-chegado na cidade. Poisson mordeu a isca e acabou enviando para Lustig impressionantes 70 mil dólares para o suposto ferro velho. Isso daria mais ou menos 1 milhão e 100 mil dólares na cotação de hoje em dia. Então, depois de receber o dinheiro, Lustig fugiu para a Áustria. E Poisson ficou tão envergonhado que ele nunca registrou queixa contra o crime. Depois de perceber que tinha escapado impune, Lustig continuou a aplicar os seus golpes sujos por mais de uma década. Mas eventualmente, sua sorte parecia ter acabado. E o audacioso bandido acabou sendo enviado para a prisão de Alcatraz, em 1935, onde ele veio a falecer anos depois. E em seu atestado de óbito, sua profissão foi registrada como aprendiz de vendedor. Tá bom. Quem sou eu para discordar? Herança fantasma. Muitos de nós já imaginamos como seria acordar um dia e descobrir que recebeu uma herança milionária de um parente distante. Nos anos 1920, esse sonho quase se tornou realidade para muitos habitantes de todos os Estados Unidos. Mas, na verdade, não passou de um pesadelo. Tudo começou com uma série de anúncios misteriosos aparecendo em vários jornais, pedindo que todos com o sobrenome Baker entrassem em contato. Aparentemente, um aristocrata muito rico chamado Jacob Baker tinha morrido em 1839 e deixou uma propriedade avaliada em bilhões de dólares como herança, mas ninguém havia reivindicado o imóvel. Os anúncios foram supostamente feitos por um advogado chamado William Smith, e ele pedia para que todos os Bakers do país lhe pagassem uma pequena taxa, para que ele pudesse entrar com o processo para reivindicar a herança. Em pouco tempo, pessoas de todo o país estavam entrando em contato com Smith, na esperança de conseguir uma parte da imensa fortuna, e todos eles pagaram a taxa. O único problema é que não havia herança alguma. Não havia sequer um Jacob Baker. Isso não passava de uma invenção criativa da mente de Smith. Por incrível que pareça, Smith foi capaz de manter esse esquema por 12 anos e juntou estupendos 25 milhões de dólares antes que a polícia finalmente o pegasse, em 1936. Ao todo, o vigarista conseguiu enganar mais de 50 mil pessoas, fazendo dele um dos golpistas mais bem-sucedidos de toda a história. E eu acho que isso prova que não dá para confiar em tudo que a gente lê nos jornais. Charles Ponzi. Existem muitos vigaristas por aí, mas é necessário ser um tipo bem especial de bandido para ter um golpe que leva literalmente o seu nome. Você já ouviu falar do esquema Ponzi? Esse é um tipo de fraude de investimento, e ele foi batizado com o nome do italiano Charles Ponzi. Quando o imigrante Ponzi chegou aos Estados Unidos em 1903, ele não tinha nem 3 dólares em seu bolso, mas em julho de 1920, ele tinha um faturamento de quase 1 milhão de dólares por dia. Caramba! Mas como que ele fez isso? Bom, depois de uma década fazendo alguns bicos suspeitos e dando pequenos golpes, um dia ele recebeu uma carta de uma empresa na Espanha, que continha um cupom de postagem internacional. Basicamente, esse cupom poderia ser trocado por um selo postal em outro país. Então, Ponzi percebeu que ele poderia comprar esses cupons em um país, trocá-los por selos mais caros em outro país e revender esses selos, embolsando o lucro. Mas isso não lhe rendia dinheiro o suficiente ainda. Ele decidiu que deveria ampliar a sua ação. Então, ele começou a agrupar investidores, prometendo a eles 100% de lucro em apenas 90 dias.
Mas ele, na verdade, não estava nem perto de fazer o dinheiro bastante para pagar essas pessoas de volta. No entanto, esse esquema começou a atrair mais investidores. Então ele começou a usar o dinheiro dos novos investidores para pagar os antigos. E assim o ciclo continuou. Dessa maneira, Ponzi angariou impressionantes 15 milhões de dólares em apenas 8 meses. E lembre-se que na cotação atual, isso equivale a mais ou menos 220 milhões. E ele não fez segredo sobre sua recém-adquirida fortuna. Ele a gastou numa gigantesca mansão com 12 quartos, contratou diversos empregados e até comprou uma agência bancária. Infelizmente para Ponzi, seus dias de glória não duraram muito. Depois de uma extensa investigação, ele foi declarado culpado de fraude postal e mandado para a cadeia, mas por apenas 3 anos e meio. Ele serviu seu tempo de prisão e então se mudou para a Flórida, onde, acredite ou não, ele inventou um novo golpe: vender terrenos no Pântano Alagado, afirmando que eles eram propriedades de primeira qualidade. Imagine você achando que comprou um belo pedaço de terra na Flórida, apenas para descobrir que comprou um pedaço de brejo fedido. A única coisa mais assustadora que os crocodilos da área é o próprio Ponzi, e ele fazia tudo isso sem deixar de parecer muito elegante o tempo todo. Golpe imobiliário. Eu não sei quanto a vocês, mas eu passo horas olhando anúncios na internet de casas que eu certamente não posso comprar. Mas o que você faria se um belo dia você estivesse navegando em um site imobiliário e encontrasse a sua própria casa em um anúncio criado por alguém que você nem conhece? Eu com certeza iria dar um belo chilique. E foi precisamente isso que aconteceu com uma mulher em Nova Jersey, nos Estados Unidos, chamada Carrie Brady, em 2021. No entanto, Carrie não estava disposta a se tornar mais uma vítima em potencial em um esquema de fraude. Então, ela decidiu pegar o seu telefone e ligar para o vendedor, fingindo estar interessada em comprar a casa, enquanto gravava toda a conversa. E o que ela descobriu foi totalmente desconcertante. O vigarista disse a Carrie que ele tinha herdado a propriedade e que iria vender porque era grande demais para sua família. Se Carrie estivesse interessada, ela poderia comprá-la pelo valor exorbitante de $1.700.000, que é muito mais do que o valor real dessa propriedade. Carrie continuou pressionando, fazendo mais perguntas, mas o bandido não tinha respostas convincentes nem para as questões mais básicas. E quando Carrie pediu para visitar a propriedade, a reação do golpista foi esquiva, dando milhões de desculpas para justificar que aquilo não seria possível. Mas a pior parte foi quando o impostor disse a Carrie que ele não morava na cidade e que depois que a venda fosse concluída, ele enviaria um empreiteiro para trocar todas as fechaduras. A essa altura, Carrie desligou o telefone e, temendo pela segurança de sua família, pagou para que todas as fechaduras fossem trocadas na hora. Ela denunciou o anúncio no site de vendas e ele foi tirado do ar. Mas, para surpresa de todos, o anúncio apareceu mais uma vez apenas 5 dias depois. Por sorte, a polícia foi chamada e o anúncio foi encerrado para sempre, dando fim a essa tentativa de golpe. Ufa! Ainda bem que esse não era o vigarista mais sorrateiro de todos os tempos. Era apenas um aprendiz de mau caráter. Isso nos mostra que ficar navegando à toa na internet nem sempre é uma total perda de tempo. Afinal, foi assim que Carrie conseguiu descobrir o problema. O Príncipe de Poitiers. Às vezes, quando a vida começa a ficar muito difícil, tudo o que você precisa é de um novo recomeço. E o aventureiro e golpista escocês do século XIX, chamado Gregor MacGregor, sabia muito bem disso. E ele abusou desses recomeços. Em 1820, MacGregor viajou para a Costa dos Mosquitos, na América Central, onde ele encontrou um rei local e o fez ficar tão bêbado que acabou dando a Gregor mais de 3 milhões de hectares de terra. Tá, me parece só mais um dia comum. Mas se o nome do lugar não tiver deixado claro, a Costa dos Mosquitos não é exatamente um bom lugar para se viver. Na verdade, a área doada para MacGregor não passava de uma floresta pantanosa, alagada e cheia de insetos. Mas MacGregor tinha um plano sujo em mente. Com a escritura recém-adquirida daquele pedaço de fim do mundo, ele voltou para Londres, na Inglaterra. E assim que chegou, ele começou a anunciar que era o príncipe da próspera nação tropical de Poitiers, usando evidências falsas, como uma bandeira nacional, fotos e até moeda local. Ele convenceu muitas pessoas de que sua nação era real. Veja bem, nessa época, Londres estava passando por uma terrível recessão, e muitos habitantes ficaram bem animados com a possibilidade de se mudarem para Poitiers, para terem um novo recomeço. Tudo o que eles precisavam fazer era entregar todas as suas posses para MacGregor, em troca de um terreno e um futuro brilhante em Poitiers. Mas, obviamente, MacGregor não era um príncipe, e Poitiers era apenas uma mentira. Depois de investir as economias de uma vida na viagem, os futuros colonos viajaram de barco por 2 longos meses, e ficaram chocados quando finalmente chegaram em seu destino. Em vez de um paraíso tropical, eles encontraram um pesadelo tropical, totalmente impróprio para qualquer pessoa viver por ali. Mais do que isso, os imigrantes enganados foram deixados à própria sorte, naquele pedaço de fim do mundo. Eles tentaram construir alguns abrigos precários para tentar sobreviver, mas quando o navio britânico chegou para fazer o resgate, restavam apenas 100 dos 250 colonos originais que haviam desembarcado. E se você acha que MacGregor teve que pagar por seu terrível golpe, achou errado. Ele fugiu da Inglaterra e continuou aplicando golpes por mais de 10 anos, antes de se aposentar pacificamente na Venezuela. Eu me pergunto se ele não fez tudo isso só porque tinha raiva por ter um nome tão bobo. Vendendo uma ilusão.
Por incrível que pareça, Gregor MacGregor não é a única pessoa culpada de convencer colonos a se mudarem para um novo país, apenas para ter algum lucro próprio. Outro golpe parecido foi aplicado na era viking, por volta do ano 982 a.C., pelo explorador nórdico e gênio do marketing, Eric, o Ruivo, depois de ser exilado da Islândia. Por, abre aspas, ter matado algumas pessoas, fecha aspas, Eric navegou até uma ilha estrangeira. Típico comportamento viking. Em sua aventura, o homem nórdico descobriu uma ilha misteriosa e passou todo o tempo de seu exílio explorando o local. Ela era muito mais gelada que a Islândia, mas ainda tinha potencial para se tornar um assentamento. Depois que seu tempo de exílio acabou, Eric decidiu voltar para a Islândia, para anunciar a descoberta e convencer as pessoas que elas deveriam se mudar para lá. Mas como é que você convence as pessoas de um lugar congelado a se mudarem para uma terra ainda mais congelada? É só você batizar o lugar com um nome bem atrativo, é claro. Eric decidiu chamar o lugar de Grönland, que em sua língua natal significa terras verdejantes, e a gente chama de Groenlândia, nomeando o lugar com um nome bem caloroso, em vez de um nome que remetesse a mais gelo ainda. Eric foi capaz de juntar homens o bastante para criar 2 colônias. Foi um truque enganoso da parte dele? Até que foi. Mas pelo menos, o velho Eric não levou centenas de pessoas para a morte certa, como MacGregor fez. Então, acho que ele é um vigarista um pouquinho menos cruel. Bom, pelo menos agora, você sabe de onde a Groenlândia tirou esse nome, não é mesmo? Um golpe de gênio do marketing, desse Eric. República Ponzi. A época da faculdade é incrível, mas pode custar bem caro. Para muitos estudantes, no entanto, as diversas festas acabam fazendo um rombo enorme em suas carteiras. Mas parece que para Syed Arbab, aluno da Universidade de Geórgia, isso não era um problema. Isso porque entre 2018 e 2019, o universitário conseguiu convencer pelo menos 8 pessoas a investirem dinheiro em um fundo de investimentos fraudulento, que ele operava de dentro da república onde morava. Era basicamente um esquema Ponzi, em que Arbab prometia a seus investidores que ele usaria o dinheiro no mercado de ações e daria a eles enormes lucros por meios lícitos. Na verdade, ele só pretendia usar o dinheiro de novos investidores para pagar o que devia. A princípio, até que pareceu que ele estava disposto a seguir com sua promessa, e as pessoas ficaram muito felizes com seus investimentos. A notícia começou a se espalhar, e quando a irmã mais velha de um dos estudantes decidiu que queria tentar investir uma grana, seu irmão já sabia quem indicar, o bom e velho Arbab. Depois de investir mais de $45 mil no fundo de Arbab, no entanto, ela só conseguiu um retorno de míseros $600. Ai ai. No entanto, outra pessoa decidiu investir ainda mais, $100 mil, e ela também só conseguiu uma pequena fração em retorno. Como ficou claro, o fundo de investimentos de Arbab não passava dele mesmo investindo dinheiro para financiar o seu estilo de vida extravagante. Ele gastou mais de 250 mil em casas de apostas em Las Vegas, em bares e, você sabe, outros tipos de passatempos que alguns universitários gostam. Enfim, depois disso, Arbab foi acusado judicialmente e expulso da universidade. Parece que o que acontece em Vegas nem sempre fica em Vegas. Vendendo monumentos. Se você prestou atenção, vai se lembrar que alguns minutos atrás eu contei a história de Victor Lustig, o homem que vendeu a Torre Eiffel. Bom, 40 anos antes disso, nos anos 1880, viveu em Nova York um homem chamado George C. Parker. Ele era um vigarista, nos mesmos moldes de Lustig, mas ao contrário de Victor, ele não se contentou em vender apenas um monumento. Ah, é claro que não. Ele vendeu vários deles. É sério, Parker fez rios de dinheiro convencendo as pessoas de que elas estavam comprando o Madison Square Garden, a Estátua da Liberdade, e o caso mais famoso, a Ponte do Brooklyn. De fato, há relatos de que ele teria vendido a ponte pelo menos 2 vezes por semana por mais de 40 anos, e juntou colossais $50 mil, mais ou menos $1,5 milhão na cotação de hoje em dia. Ok, mas como foi que ele fez isso? Bom, primeiro, Parker forjava documentos falsos para provar que ele era proprietário da ponte. Ele então convencia qualquer um que fosse inocente o bastante para acreditar que comprando a ponte e instalando cabines de pedágios nos 2 lados, poderia ter um lucro astronômico. Somente quando a polícia aparecia e começava a questionar sobre a cobrança de pedágio é que a vítima percebia o golpe. E a essa altura, Parker já estava bem longe. Esse, junto de vários outros esquemas fraudulentos, continuaram por décadas, até que o bandido finalmente foi pego e jogado na cadeia em 1928. Mas não antes dele garantir um lugar na história como um dos vigaristas mais sorrateiros de todos os tempos. Esse cara era muito inteligente, ou as pessoas que eram muito burras para achar que realmente podiam comprar uma ponte. Febre de ouro. Quando eu era criança, eu adorava brincar de caça ao tesouro. Já na vida real, no entanto, não é muito fácil localizar um tesouro de verdade. Michael de Guzman, ex-inspetor e gerente de projetos da empresa de mineração de ouro Bre-X, sabia muito bem disso. Em 1993, um lote de terra em Bornéu foi designado para ser prospectado por Guzman, em busca de ouro. Então, ele e sua equipe começaram a cavar, e após enviar diversas amostras para serem testadas, eles ficaram boquiabertos ao receberem o resultado. As amostras mostravam a quantidade colossal de ouro na área. Para confirmar a descoberta,
Dezenas de novas amostras foram enviadas para realizarem novos testes. Em 1997, as estimativas indicavam que havia quase 6 toneladas de ouro escondido sob a superfície. Os executivos da Bre-X ficaram extasiados. Eles compraram a terra a um preço insignificante de 30 centavos por ativo, e agora os preços das ações tinham disparado para incríveis $250 cada, mais de 800 vezes mais caro. Eles acharam que aquela era a maior descoberta de ouro do século. Mas, para surpresa de todos, exceto de Guzman, havia outro segredo enterrado ali. O local, na verdade, não tinha nenhum ouro. Em uma tentativa de enriquecer rapidamente, Michael estava adulterando as amostras. No começo, ele usou apenas raspas de ouro de sua própria aliança de casamento, mas ele chegou a gastar mais de $60 mil em ouro de casas de penhor locais. E até 1997, ele conseguiu manter o esquema, até que o presidente da Indonésia se interessou pela tal grande descoberta de ouro. A partir daí, as coisas começaram a desandar bem rápido. O presidente exigiu que o ouro fosse examinado por uma empresa independente, e então Guzman percebeu que seu esquema estava acabado. Incapaz de encarar as consequências de seus atos, ele saltou de um helicóptero no meio do voo, em uma morte bem dramática. Poucos dias depois, a verdade sobre sua farsa foi descoberta. Os preços das ações despencaram e a Bre-X faliu. Nesse caso, com certeza o crime não compensou. Ficção 5G. A pandemia do Covid-19 trouxe uma série de consequências devastadoras. Mas uma coisa um pouco menos devastadora, no entanto, é como algumas pessoas começaram a expressar as suas crenças, curiosas. Como você sabe, a tecnologia 5G está sendo usada como uma arma pelo governo para espalhar o vírus. Bom, em 2020, um homem de Seattle decidiu tirar vantagem dessas pessoas anti-5G, dizendo que ele tinha criado uma pomada especial, que deveria ser passada em todo o corpo, para bloquear, os efeitos prejudiciais dos raios 5G. Ele criou até um website para sua suposta invenção, e começou a vender o creme por $20 cada. Por incrível que pareça, as pessoas começaram a comprar, e não foram poucas pessoas também. Milhares de pessoas. Na verdade, a pomada chamou tanta atenção que a própria polícia teve que tirar o site do ar. Mas não antes do vigarista espertinho ter embolsado mais do que $500 mil em apenas 4 meses. Isso é um lucro e tanto. Mas afinal de contas, do que era feito o tal creme? Bom, quando os cientistas finalmente testaram a gororoba de aparência suspeita, eles descobriram que as pessoas estavam simplesmente comprando vaselina usada com filtro solar com data de validade vencida. Então, é mais provável que as pessoas adoeçam por conta dessa loção anti-5G do que pelos supostos raios 5G. A ironia. Algumas pessoas realmente acreditam em qualquer coisa. Inventando Azura. Você já deve ter ouvido falar de Anna Delvey, a vigarista que surrupiou centenas de milhares de dólares da elite nova-iorquina, fingindo ser uma rica herdeira. Mas deixa eu contar uma história de uma mulher ainda mais sorrateira, chamada Azura Mangunharjono. Quando era jovem, a garota indonésia Azura se apaixonou pelo estilo de vida bem luxuoso dos ricos e famosos. Mas depois de se mudar para Hong Kong em 2003, no entanto, Azura, então com 25 anos de idade, decidiu que iria se juntar a esse clube, convencendo a alta sociedade de Hong Kong que ela era uma princesa indonésia. Obviamente, isso era uma grande mentira, mas fez com que ela tivesse acesso aos círculos sociais mais exclusivos, que ela tanto queria fazer parte. Ela conseguiu enganar até o cantor americano Lionel Richie. Usando uma mistura de charme e sedução, Azura ganhava a confiança daqueles que estavam à sua volta, e então os extorcia ao máximo possível. Ela sempre esquecia seu cartão de crédito quando era sua vez de pagar pelas noitadas extravagantes, que ela fazia questão de publicar em seu Instagram. As joias caras e as bolsas de marca de luxo que ela ostentava eram presentes dados por seus amantes enganados, e seus apartamentos de luxo não eram fruto de sua herança real. Ela simplesmente nunca pagava o aluguel, e por isso era frequentemente despejada, antes de se mudar para o novo local. Mas seus amigos nunca iriam descobrir isso. Azura era uma mentirosa excepcional. Quando alguém perguntava por que uma mulher com um status tão elevado não aparecia em nenhuma busca do Google, ela simplesmente dizia que era por conta de uma questão de segurança. E de alguma forma, essa desculpa colou. Os anos se passavam e incontáveis vítimas caíram em suas garras. Várias delas acabaram perdendo grandes quantidades de dinheiro. Eventualmente, no entanto, sua mentira acabou sendo desmascarada. Em 2018, Azura foi pega tentando vender uma bolsa Hermès falsificada em Los Angeles. No entanto, apesar de ter sido presa, seus advogados conseguiram que ela fosse libertada, e ela acabou fugindo. Até hoje, o paradeiro da mulher permanece desconhecido, e seu nome de verdade nem deve ser Azura. Mas eu tenho certeza que ela continua por aí, enganando as pessoas. Então, se acontecer de você encontrar por acidente uma mulher indonésia que afirma ser uma princesa, tente não entregar para ela todas as suas economias. Acho que é isso. Já chega de vigaristas por um dia. Mas e aí, qual desses vigaristas sorrateiros você ficou mais chocado em conhecer? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.